Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão. A Lei Maria da Penha aplica-se a políticas referentes às ações afirmativas. Então, a questão está tratando da Lei Maria da Penha e está classificando ela como uma política de ação afirmativa, que tem como objetivo a promoção de oportunidades iguais para vítimas de discriminação. Porém, não abrange indivíduos especificamente, e sim os grupos a que pertencem, ou seja, negros, mulheres, idosos, destinando-se a igualar em condições esses grupos em desvantagens conforme os preconceitos, ou, na verdade, os preceitos constitucionais. Bem, a vigência dessa norma legal, na qualidade de ação afirmativa, evidencia uma preocupação jurídica com a ideia de ação afirmativa, que começou a ser difundida em muitas sociedades a partir da década de 80 nos Estados Unidos, muito vinculada primeiramente às questões relacionadas às cotas nas universidades, tem a ver com a ideia de reparação histórica de desigualdades, uma ideia baseada na noção de justiça social, de equidade, de grupos que são historicamente e socialmente excluídos, que mesmo a Constituição, do ponto de vista abstrato, garantindo a ideia de igualdade de todos, muitas vezes perante a lei, na prática essa igualdade não existe e muitos grupos marginalizados passam ou não terem direito de acesso a alguns locais de privilégio, alguns espaços de privilégio, como também sofrem discriminação, preconceito e coisas do tipo. O caso da Lei Maria da Penha é uma dessas políticas que diz respeito a ações afirmativas ligadas à equidade, das questões ligadas a gênero, baseada nos índices de violência contra a mulher e questões do tipo. Então, essa preocupação jurídica está relacionada à letra A, correção de desigualdades históricas, correto? A ideia de ação afirmativa está diretamente relacionada a essa noção de corrigir desigualdades que geram discrepâncias econômicas, sociais e jurídicas. Mas vamos às outras alternativas. Alternativa B, fortalecimento dos órgãos policiais. Por mais que depois da Lei Maria da Penha tenhamos também a criação de, por exemplo, delegacias da mulher, de políticas relacionadas à ideia de segurança vinculada ao fortalecimento desta área, principalmente vinculada às mulheres, o texto não trata da instituição polícia em si, mas de grupos que se beneficiam dessa preocupação. Alternativa C, conservação da moral pública. Nem o texto, nem o tema, a hora nenhuma, trata a noção de moral pública, até porque a política de ação afirmativa não é um princípio moral, mas um princípio de equidade jurídico. Alternativa D, criação de leis constitucionais. Bem, a política de ação afirmativa já é considerada pelo sistema jurídico brasileiro algo constitucional. Então, essa lei em si, essa preocupação jurídica não é de criar, mas de criar condições constitucionais, mas sim de ampliar essas práticas relacionadas à noção de ação afirmativa. E a alternativa é modelo de família brasileira. Esse tema também não entra no texto, nem na questão das políticas afirmativas, ou políticas de ação afirmativa. Então, levando em consideração o texto e o comando da questão, a preocupação jurídica por trás da ação afirmativa está ligada exatamente à letra A, correção de desigualdades históricas.